Quando perdi meu emprego durante uma crise na empresa onde trabalhava há quase 8 anos, achei que a parte mais difícil seria encontrar outra forma de pagar as contas. Eu estava errado. Algumas semanas depois, minha namorada de 4 anos me disse que não podia construir um futuro com alguém instável e foi embora sem olhar para trás. Eu nunca imaginei que um simples e-mail numa terça-feira à tarde pudesse mudar completamente o rumo da minha vida. Eu trabalhava havia quase 8 anos na mesma empresa, um lugar que para mim já parecia mais casa do que escritório. Eu conhecia cada corredor, cada colega, cada rotina. Era o tipo de estabilidade que faz a gente acreditar que certas coisas simplesmente não vão desaparecer de um dia para o outro. Naquele dia, porém, a empresa reuniu todos nós na sala de conferências e explicou que estava passando por uma crise séria. Cortes seriam feitos, alguns departamentos seriam reduzidos, outros seriam encerrados. Eu lembro perfeitamente da sensação estranha no peito enquanto o gerente falava, como se algo dentro de mim já soubesse o que estava prestes a acontecer. Quando chamaram meu nome na lista dos desligamentos, eu fiquei parado por alguns segundos sem reagir. Não era só um emprego que eu estava perdendo. Era uma rotina, uma identidade, uma segurança que eu tinha levado anos para construir. Eu saí do prédio naquela tarde, segurando uma caixa com algumas coisas da minha mesa e tentando convencer a mim mesmo de que tudo ficaria bem. Eu repetia isso na cabeça enquanto dirigia para casa, mesmo sem acreditar muito. Minha namorada, com quem eu estava há 4 anos, foi a primeira pessoa para quem contei. Eu achei que ela seria meu apoio naquele momento, alguém que diria que a gente daria um jeito juntos. No começo ela até tentou parecer compreensiva. Disse que crises acontecem, que eu era competente e que logo encontraria outra oportunidade. Eu quis acreditar nisso também. Nas semanas seguintes eu enviei currículos, fiz entrevistas, aceitei pequenos trabalhos temporários só para manter algum dinheiro entrando. Mesmo assim, a cada dia eu sentia o peso da insegurança aumentando dentro de mim. Eu evitava falar muito sobre isso com ela porque não queria parecer fraco. Mas no fundo, eu já percebia que algo estava mudando entre nós dois, algo silencioso, algo que eu ainda não sabia explicar, mas que começava a crescer devagar dentro do relacionamento. Nas primeiras semanas, depois que perdi o emprego, eu ainda mantinha uma esperança teimosa de que tudo voltaria ao normal rapidamente. Eu acordava cedo todos os dias como se ainda tivesse um horário a cumprir, tomava café, sentava na frente do computador e passava horas enviando currículos, pesquisando vagas e respondendo e-mails. No começo até recebi algumas respostas. Algumas entrevistas aconteceram, e eu saía delas tentando acreditar que tinha ido bem, mesmo percebendo nos olhares dos recrutadores aquela dúvida silenciosa quando perguntavam por que eu havia saído da empresa anterior. A crise no mercado estava afetando muita gente, e as vagas estavam cada vez mais disputadas. Em casa, o clima também começou a mudar aos poucos. Minha namorada não dizia nada diretamente, mas pequenas atitudes começaram a me incomodar. Ela parecia mais distante, mais impaciente. Antes, nós costumávamos jantar juntos e conversar sobre o dia. Agora, muitas vezes, ela dizia que estava cansada ou que precisava resolver algo no celular. Eu tentei ignorar esses sinais no início. Eu dizia para mim mesmo que talvez fosse só estresse, talvez fosse o impacto da situação que eu estava vivendo. Mesmo assim, eu não conseguia deixar de notar como ela reagia quando eu falava sobre as entrevistas que não tinham dado certo. Não havia mais aquele incentivo de antes. Em vez disso, surgia um silêncio estranho, seguido de comentários curtos como "você precisa resolver isso logo". Aquilo começou a me pesar mais do que eu gostaria de admitir. Eu estava fazendo tudo o que podia, aceitando trabalhos temporários, entregas, pequenos serviços, qualquer coisa que ajudasse nas despesas. Mesmo assim, parecia que nada era suficiente para diminuir a tensão que estava crescendo entre nós. Em algumas noites eu ficava acordado olhando para o teto, pensando em como a vida pode mudar rápido demais. Eu me perguntava se estava falhando com ela, se estava falhando comigo mesmo. O pior sentimento era a vergonha silenciosa que começou a se instalar dentro de mim, aquela sensação de que eu estava decepcionando alguém que eu amava. A conversa que mudou tudo aconteceu numa noite aparentemente comum. Eu tinha acabado de voltar de um trabalho temporário que consegui fazendo entregas durante o dia. Não era nada parecido com o que eu fazia antes, mas pelo menos pagava algumas contas e me dava a sensação de que eu ainda estava tentando. Quando entrei em casa, percebi que ela estava sentada no sofá, com aquela expressão séria que imediatamente me deixou tenso. Eu perguntei se estava tudo bem, mas ela demorou alguns segundos para responder. Aquela pausa já me fez sentir que algo estava errado, então ela disse que precisava conversar comigo. Eu sentei na cadeira em frente a ela tentando parecer calmo, mesmo sentindo o estômago apertar.
Ela começou dizendo que vinha pensando muito nas últimas semanas e que estava preocupada com o futuro. Eu tentei explicar novamente que estava fazendo o possível, que estava buscando oportunidades e que aquilo era apenas uma fase difícil. Mas ela balançou a cabeça devagar, como se já tivesse tomado uma decisão antes mesmo de começar a conversa. Foi então que ela disse a frase que ainda ecoa na minha cabeça até hoje. Ela disse que não podia construir um futuro com alguém estável. Naquele momento eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Eu tentei argumentar, tentei explicar que perder o emprego não significava que eu era incapaz. Mas quanto mais eu falava, mais eu percebia que ela já não estava realmente ouvindo. Ela parecia distante, quase fria. Disse que precisava pensar na própria vida, nos próprios planos e que não podia ficar presa a uma situação incerta. Eu fiquei ali parado enquanto ela pegava algumas coisas e dizia que iria ficar um tempo na casa de uma amiga. O mais doloroso não foi apenas o que ela disse, mas a forma como foi embora, sem olhar para trás, sem hesitar. Aquela porta se fechando atrás dela marcou o início do período mais difícil da minha vida. Depois que ela foi embora, o apartamento ficou estranho de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. O silêncio parecia mais pesado, como se cada objeto lembrasse que ela não estava mais ali. Nos primeiros dias eu ainda tinha aquela sensação absurda de que ela poderia voltar a qualquer momento, talvez dizendo que tinha exagerado, que precisava de espaço, qualquer coisa assim. Mas os dias passaram e nada aconteceu. Eu continuei trabalhando em pequenos serviços temporários, saindo cedo e voltando tarde, mais por necessidade do que por vontade. Era mais fácil me manter ocupado do que ficar sozinho com os meus pensamentos. Mesmo assim, sempre que eu voltava para casa, a realidade me atingia de novo. Eu comecei a evitar amigos e familiares porque não queria explicar o que tinha acontecido. Na minha cabeça, perder o emprego já parecia um fracasso suficiente. Perder o relacionamento logo depois só reforçava aquela sensação de que tudo estava desmoronando ao mesmo tempo. Algumas noites eu ficava sentado na cozinha lembrando das conversas que tivemos ao longo dos anos, tentando entender em que momento as coisas começaram a mudar. Era difícil aceitar que 4 anos de relacionamento tinham terminado daquela forma, quase como se fossem descartáveis. O pior não era apenas a saudade dela, mas a dúvida constante sobre mim mesmo. Eu me perguntava se talvez ela estivesse certa, se talvez eu realmente fosse alguém incapaz de oferecer estabilidade para outra pessoa. Esses pensamentos começaram a se repetir tanto que, por um tempo, eu quase acreditei neles. Ainda assim, mesmo naquele período escuro, alguma parte de mim se recusava a desistir completamente. Eu sabia que precisava continuar tentando, mesmo sem saber exatamente para onde minha vida estava indo. Os meses seguintes foram um teste silencioso de resistência. Eu continuei pegando qualquer trabalho que aparecesse, desde entregas até pequenos serviços de manutenção para conhecidos. Não era glamouroso, e muitas vezes eu voltava para casa cansado e frustrado, mas pelo menos mantinha as contas básicas em dia. Aos poucos, aquela vergonha que eu sentia começou a se transformar em algo diferente. Em vez de me paralisar, ela começou a me empurrar para frente. Eu percebi que ninguém viria resolver minha vida por mim. Eu precisava fazer isso sozinho. Em uma dessas semanas, enquanto ajudava um conhecido com um pequeno projeto, surgiu uma ideia que eu nunca tinha considerado antes. Ele comentou que havia pouca gente oferecendo aquele tipo de serviço na região e que talvez eu pudesse transformar aquilo em algo maior. No começo eu ri da ideia. Eu sempre tinha trabalhado para empresas, nunca imaginei abrir algo por conta própria. Mas aquela sugestão ficou na minha cabeça mais tempo do que eu esperava. Eu comecei a pesquisar, a conversar com outras pessoas, a entender melhor como funcionava. Aos poucos, uma possibilidade começou a tomar forma. Não era um plano perfeito, nem algo garantido. Mas pela primeira vez desde que tudo desmoronou, eu senti um pequeno sinal de esperança. Era frágil, quase tímido, mas estava ali. E, naquele momento, isso já era mais do que eu tinha tido em meses. A ideia de abrir algo me parecia absurda no começo, mas quanto mais eu pesquisava, mais ela deixava de parecer impossível. Eu comecei pequeno, quase improvisando. Peguei parte das economias que ainda tinha guardado, comprei algumas ferramentas melhores e comecei a oferecer serviços de forma mais organizada. No início era tudo muito incerto. Alguns dias eu tinha trabalho, outros não aparecia nada. Mesmo assim, algo dentro de mim estava diferente. Pela primeira vez desde que perdi o emprego antigo, eu sentia que estava construindo algo que dependia diretamente do meu esforço. Não era apenas sobreviver mais uma semana, era tentar criar um caminho novo. Eu passava horas estudando como divulgar meu trabalho, conversando com clientes, aprendendo na prática coisas que nunca tinha feito antes.
Cometi vários erros no começo. Cobrei valores errados, aceitei serviços que demoravam mais do que eu imaginava, perdi algumas oportunidades por falta de experiência. Mesmo assim, aos poucos, as coisas começaram a melhorar. Um cliente satisfeito indicava para outro, e aquele pequeno ciclo começou a crescer devagar. Não era um crescimento rápido, mas era constante. Meses depois, eu percebi algo que não esperava. Eu já não pensava mais nela todos os dias. Durante muito tempo, ela tinha sido uma presença constante nos meus pensamentos, como se cada lembrança fosse uma ferida que demorava para fechar. Mas agora minha mente estava ocupada com outras coisas. Problemas novos, decisões novas, responsabilidades novas. Ainda havia momentos em que eu lembrava do que aconteceu, principalmente à noite, quando tudo ficava silencioso. Nessas horas eu ainda sentia aquela mistura estranha de mágoa e saudade. Mesmo assim, já não era a mesma dor esmagadora de antes. Era mais como uma cicatriz que eu sabia que sempre estaria ali, mas que já não definia mais quem eu era. Quando percebi isso, algo dentro de mim finalmente começou a se acalmar. Eu ainda não tinha alcançado estabilidade, ainda estava longe da vida que imaginava anos antes, mas eu já não era mais aquele homem que se sentia completamente perdido. Aos poucos eu estava reconstruindo não apenas minha vida financeira, mas também minha própria confiança. O primeiro ano daquele novo caminho foi cheio de altos e baixos, mas quando olhei para trás percebi o quanto tinha avançado. O negócio ainda era pequeno, porém já pagava minhas contas com mais estabilidade do que qualquer trabalho temporário que eu tinha feito antes. Eu comecei a organizar melhor os serviços, a planejar horários e até pensar em expandir. Era estranho lembrar que poucos meses antes eu estava me sentindo completamente derrotado. Agora, mesmo com dificuldades, eu conseguia enxergar um futuro novamente. Uma das maiores mudanças aconteceu dentro de mim. Eu comecei a confiar mais nas minhas próprias decisões. Antes eu sempre buscava segurança em estruturas já prontas, como empresas estáveis e rotinas previsíveis. Agora eu entendia que, às vezes, a vida força a gente a criar algo novo justamente quando aquilo que parecia seguro desaparece. Em meio a esse processo, também comecei a reconstruir minha vida social. Aos poucos, voltei a falar com alguns amigos que eu tinha evitado durante o período mais difícil. No começo, eu tinha vergonha de contar tudo o que aconteceu, mas percebi que muitos deles tinham passado por momentos complicados também. Aquilo me fez entender que fracassos e recomeços fazem parte da vida de mais gente do que a gente imagina. Mesmo assim, havia uma parte da minha história que eu evitava mencionar. O fim do relacionamento ainda era um assunto que eu preferia manter distante. Não porque eu ainda estivesse preso a ela, mas porque lembrar da forma como tudo terminou ainda me incomodava. Eu não entendia como alguém que tinha compartilhado 4 anos comigo podia simplesmente desaparecer quando as coisas ficaram difíceis. Com o tempo eu aceitei que talvez nunca tivesse uma resposta clara para isso. Algumas pessoas simplesmente escolhem o caminho que parece mais fácil para elas naquele momento, e talvez tenha sido exatamente isso que ela fez. Quando finalmente comecei a aceitar essa ideia, senti como se estivesse fechando um capítulo importante da minha vida. 2 anos se passaram desde o dia em que perdi o emprego. Quando penso naquele momento agora, parece quase uma vida diferente. O pequeno negócio, que começou como uma tentativa desesperada de sobrevivência, tinha se transformado em algo muito mais sólido do que eu imaginava. Eu já tinha uma clientela fixa, alguns contratos recorrentes e até precisei contratar ajuda em alguns períodos mais movimentados. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia algo próximo de tranquilidade financeira. Não era riqueza, mas era estabilidade. E, para alguém que tinha passado meses com medo de não conseguir pagar as contas, aquilo significava muito. Minha rotina também mudou bastante. Eu ainda trabalhava bastante, mas agora existia uma sensação de propósito que antes não existia. Cada conquista, por menor que fosse, parecia mais significativa porque eu sabia o quanto tinha lutado para chegar ali. Em alguns momentos eu pensava no passado, mas já não com a mesma dor. Era mais como observar uma fase difícil que me ensinou coisas importantes. Eu tinha aprendido a lidar com incertezas, a confiar mais em mim mesmo e a perceber que nem todas as pessoas ficam ao nosso lado quando as coisas ficam complicadas. Mesmo assim, eu acreditava que aquele capítulo estava completamente encerrado. Ela tinha seguido a vida dela e eu tinha seguido a minha. Pelo menos era isso que eu pensava até o dia em que recebi uma mensagem inesperada no celular. Era uma tarde comum de trabalho. Eu estava organizando algumas notas fiscais quando o telefone vibrou na mesa. Quando vi o nome dela na tela, levei alguns segundos para acreditar que era real. Eu não tinha notícias dela havia quase 2 anos. Durante todo esse tempo, nenhum contato, nenhuma mensagem, absolutamente nada. E agora, de repente, ali estava o nome dela novamente. A mensagem era simples. Ela perguntou como eu estava e disse que gostaria de conversar. Eu fiquei olhando para aquela tela por vários minutos sem saber o que sentir. Parte de mim queria simplesmente ignorar. Outra parte estava curiosa demais para fazer isso. Eu demorei quase 1 hora para responder aquela mensagem. Durante esse tempo, fiquei andando pelo escritório, tentando organizar os pensamentos.
Eu não sabia exatamente o que ela queria depois de tanto tempo. A última lembrança que eu tinha dela era aquela noite em que saiu pela porta dizendo que não podia construir um futuro com alguém instável. Aquela frase tinha ficado gravada na minha memória de um jeito difícil de apagar. Mesmo assim, a curiosidade acabou vencendo. Eu respondi de forma simples, perguntando o que ela queria conversar. A resposta veio poucos minutos depois. Ela disse que preferia falar pessoalmente. Aquilo me deixou ainda mais desconfortável. Parte de mim achava que não havia motivo nenhum para reviver algo que já estava enterrado, mas outra parte queria entender por que ela tinha reaparecido depois de tanto tempo em silêncio. No fim, eu concordei em encontrá-la em um café alguns dias depois. Nos dias que antecederam esse encontro, eu percebi algo curioso. Eu não estava nervoso da forma que imaginei que ficaria. Não havia aquela ansiedade emocional que existiria anos antes. O que eu sentia era mais uma curiosidade cautelosa, como se estivesse prestes a conversar com alguém que fez parte de uma fase distante da minha vida. Quando finalmente chegou o dia, eu cheguei ao café alguns minutos antes. Escolhi uma mesa perto da janela e fiquei observando a rua enquanto esperava. Quando ela entrou no lugar, eu quase não a reconheci de imediato. Não porque estivesse muito diferente fisicamente, mas porque a sensação que tive ao vê-la foi completamente diferente do que eu lembrava. Durante anos aquela pessoa tinha ocupado um espaço enorme na minha vida. Agora parecia apenas alguém do meu passado. Quando ela se sentou na minha frente, por alguns segundos nenhum de nós dois falou nada. Havia um tipo de silêncio estranho ali, como se estivéssemos tentando entender quem o outro tinha se tornado depois de tanto tempo. Ela foi a primeira a quebrar o silêncio. Disse que eu parecia diferente, mais tranquilo. Eu respondi que muita coisa tinha mudado nos últimos anos. Ela sentiu devagar, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo importante. Então começou a falar sobre o passado. Disse que tinha pensado muito sobre a forma como foi embora, que sabia que tinha me machucado e que se arrependia da decisão que tomou naquela época. Eu ouvi tudo com calma, sem interromper. Era estranho escutar aquilo depois de tanto tempo. Durante meses eu tinha imaginado como seria ouvir algum tipo de explicação ou pedido de desculpas. Agora que finalmente estava acontecendo, a sensação não era exatamente a que eu esperava. Ela continuou falando. Disse que nunca tinha deixado de se importar comigo e que, na verdade, sempre acreditou que eu tinha potencial para conseguir coisas grandes. Aquela frase me fez lembrar imediatamente do motivo que ela usou para terminar comigo anos antes. A contradição ficou evidente, mas eu preferi não discutir naquele momento. Em vez disso, perguntei diretamente por que ela tinha decidido entrar em contato agora. Ela respirou fundo antes de responder. Disse que nos últimos meses tinha acompanhado algumas coisas sobre o meu trabalho pelas redes sociais e que ficou feliz ao ver que eu estava bem. Depois disso, falou algo que parecia cuidadosamente ensaiado. Ela disse que ainda sentia algo por mim e que gostaria de tentar recomeçar. Naquele momento eu percebi que a conversa estava indo exatamente para onde eu imaginava. Quando ela disse que queria recomeçar, eu fiquei alguns segundos em silêncio tentando entender o que realmente estava acontecendo ali. Não era apenas surpresa, era mais uma sensação estranha de distância emocional. Durante muito tempo eu tinha imaginado como seria reencontrá-la, o que diria, como reagiria. Mas agora que aquele momento estava acontecendo de verdade, eu percebia que meus sentimentos tinham mudado muito mais do que eu imaginava. Eu olhei para ela e tentei lembrar da pessoa por quem eu tinha sido tão apaixonado anos atrás. Em vez disso, a única coisa que vinha à minha mente era a lembrança daquela noite em que ela decidiu ir embora porque eu não representava estabilidade suficiente para os planos dela. Eu não falei isso imediatamente. Em vez disso, perguntei como tinha sido a vida dela desde então. Ela contou algumas coisas de forma vaga, mencionou alguns relacionamentos que não deram certo, mudanças de trabalho e outras experiências. Era curioso perceber como, mesmo depois de tanto tempo, ela ainda parecia escolher cuidadosamente quais detalhes revelar e quais deixar de fora. Quando terminou de falar, voltou ao assunto principal. Disse novamente que tinha se arrependido da forma como tudo terminou e que acreditava que nós dois ainda poderíamos construir algo juntos. Enquanto ela falava, eu percebi um detalhe que começou a me incomodar. Ela mencionava várias vezes o quanto minha vida parecia estar no lugar agora. Falava sobre estabilidade, sobre crescimento, sobre como eu tinha conseguido dar a volta por cima. No começo, eu achei que aquilo fosse apenas reconhecimento, mas quanto mais ela repetia essas ideias, mais eu começava a sentir que havia algo estranho na maneira como ela estava conduzindo aquela conversa. Depois daquele encontro no café, eu fiquei pensando bastante em tudo o que ela disse. Parte de mim queria acreditar que as pessoas realmente podem mudar e se arrepender de decisões passadas. Mas outra parte não conseguia ignorar a coincidência óbvia do momento em que ela decidiu reaparecer. Durante 2 anos inteiros, ela nunca entrou em contato.
Nem quando eu estava lutando para pagar as contas, nem quando eu ainda estava tentando reconstruir minha vida. Agora que as coisas estavam estáveis, agora que meu trabalho estava crescendo, de repente ela lembrava de mim novamente. Essa ideia começou a me incomodar cada vez mais. Nos dias seguintes, ela me enviou algumas mensagens tentando continuar a conversa. Perguntava como estava meu trabalho, comentava sobre algumas fotos que eu tinha postado relacionadas ao negócio, dizia que estava feliz por ver que eu tinha conquistado tantas coisas. Quanto mais eu lia essas mensagens, mais algo dentro de mim ficava desconfortável. Não era exatamente raiva, era mais uma sensação de desconfiança que eu não conseguia ignorar. Mesmo assim, eu continuei respondendo de forma educada, tentando entender melhor o que estava acontecendo. Foi então que um detalhe inesperado mudou completamente minha forma de enxergar aquela situação. Alguns dias depois daquele encontro, aconteceu algo que eu definitivamente não esperava. Eu estava conversando com um amigo em comum que conhecia nós dois desde a época do relacionamento. Durante a conversa, ele mencionou casualmente que tinha visto minha ex recentemente em um evento social. Aquilo não teria significado nada se ele não tivesse acrescentado outra informação logo em seguida. Ele comentou que ela parecia estar passando por uma fase financeira complicada. Segundo ele, o último relacionamento dela tinha terminado de forma difícil e o trabalho atual não estava indo bem. Quando ouvi isso, várias peças começaram a se encaixar na minha cabeça. Até aquele momento, eu estava tentando acreditar que o reaparecimento dela poderia ser apenas coincidência ou arrependimento genuíno. Mas aquela nova informação mudou completamente a perspectiva. Pela primeira vez, eu comecei a olhar para aquela situação de uma forma muito mais clara. De repente, as mensagens dela comentando sobre o crescimento do meu negócio, as perguntas sobre estabilidade e o interesse repentino em recomeçar tudo começaram a parecer muito menos inocentes do que eu tinha imaginado. Aquilo não era uma prova definitiva de nada, mas levantava uma dúvida impossível de ignorar. Nos dias seguintes, eu comecei a observar nossas conversas com muito mais atenção. E quanto mais eu prestava atenção, mais certos padrões ficavam evidentes. Ela sempre direcionava o assunto para o mesmo tipo de tema. Perguntava sobre o crescimento do negócio, sobre planos de expansão, sobre como eu tinha conseguido organizar tudo sozinho. Em alguns momentos, parecia até mais interessada nesses detalhes do que em qualquer outra coisa relacionada a nós dois. Aquilo começou a me incomodar profundamente. Eu não conseguia deixar de lembrar do passado. Da época em que eu mais precisei de apoio e ela decidiu ir embora, porque minha vida parecia incerta demais para os planos dela. Agora que a situação era diferente, agora que havia estabilidade e segurança, de repente eu voltava a ser uma possibilidade interessante. Pela primeira vez desde que ela reapareceu, eu comecei a sentir algo que não era tristeza nem saudade. Era clareza. E com essa clareza veio uma pergunta simples que eu não conseguia parar de repetir na cabeça. Se eu ainda estivesse naquela fase difícil, trabalhando em pequenos serviços e lutando para me reerguer, será que ela teria voltado? A resposta para essa pergunta ficou cada vez mais óbvia conforme os dias passaram. Eu não precisava de uma confissão direta para entender o que estava acontecendo. As atitudes dela falavam por si mesmas. Na última vez que nos encontramos para conversar, eu já tinha tomado minha decisão. Nós sentamos novamente em um café parecido com o primeiro. Ela parecia otimista, como se realmente acreditasse que estava prestes a reconstruir algo que tinha deixado para trás anos antes. Em determinado momento da conversa, ela voltou a falar sobre recomeçar. Disse que o tempo tinha mostrado que nós dois éramos importantes um para o outro, e que talvez aquela fase difícil do passado tivesse sido apenas um erro. Eu ouvi tudo com calma antes de responder. Então expliquei algo que eu mesmo levei muito tempo para entender. Disse que, quando perdi o emprego e ela foi embora, aquilo me destruiu por um tempo. Mas também foi exatamente o que me forçou a crescer, a me reconstruir e a descobrir uma força que eu não sabia que tinha. Eu disse que hoje reconhecia aquela fase como parte importante da minha história, mas também reconhecia outra coisa com muita clareza. Eu disse que precisava de pessoas ao meu lado que permanecessem quando as coisas ficam difíceis, não apenas quando tudo está resolvido. Ela ficou em silêncio depois disso. Eu não falei com raiva, nem com ressentimento, apenas com honestidade. Quando saí daquele café, percebi que finalmente estava encerrando aquele capítulo da minha vida de verdade. Não com mágoa, mas com uma compreensão simples que levei anos para alcançar. Algumas pessoas fazem parte da nossa história apenas para nos ensinar quem realmente merece continuar no próximo capítulo.